Igreja de Santo Amaro, nós vamos falar hoje sobre um assunto que por si só é um assunto espinhoso, não é um assunto bom assim para nós cristãos, mas é um assunto necessário. O assunto é os deuses erigidos, construídos, levantados no nosso coração. É uma aula de escola bíblica dominical, então o irmão tem liberdade para participar, se assim quiser. Eu pretendo ministrar aproximadamente 40 minutos de aula e os outros 20 minutos eu gostaria de deixar para que os irmãos pudessem tirar dúvidas, porque eu sei que esse é um assunto que é natural que existam dúvidas. E minha ideia aqui ao ministrar essa aula não é afrontar ninguém, não é levantar algum testemunho contra pessoas que de alguma maneira veem nas imagens valores divinos. Eu apenas preciso, por responsabilidade, como pastor presbiteriano, como alguém comprometido com as Escrituras, com o ensino das Escrituras, eu preciso trazer à luz este assunto. Vocês devem ter acompanhado pelos canais de televisão, como sempre acontece todo ano nessa época, um grande número de pessoas que estão andando atrás das mais diferentes imagens. Nós temos, o Brasil é um país que traz na sua essência a adoração às imagens, muitas imagens. E hoje eu vou trazer inclusive o dado histórico de quando isso começou e por que isso existe. Então a minha ideia, o meu pensamento é de ajudar aquelas que já estão num processo de compreender que só Deus deve ser adorado. Minha ideia não é confrontar ideologias, minha ideia não é debater, nada disso. Minha ideia não é ofender alguém que adora as imagens, mas eu tenho que falar, me cabe, ainda que seja difícil, e ainda que, certamente, quando esta aula for para os nossos canais de mídia, ela sofrerá muitos ataques, como nós temos sofrido muitos, mas não tem jeito, tem que ser assim, e nós temos compromisso de fazer isso. Eu não poderia me furtar de falar disso, e essa é a hora, uma vez que nós estamos vivendo no ápice da adoração às imagens neste mês de outubro no nosso país. Então eu preciso começar por um texto que é bíblico e é dali que vou discorrer, é Êxodo capítulo 20. Peço que os irmãos abram a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20, 4 a 6. Êxodo capítulo 20, 4 a 6. Faz parte dos 10 mandamentos, é um dos mandamentos de Deus. Êxodo capítulo 20, é o segundo livro das Escrituras, Êxodo capítulo 20, versículos 4 até o versículo 6. O que está escrito? Está escrito assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Meu irmão, minha irmã, só por conta do versículo 4 já não era para existir nenhum tipo de imagem, não é verdade? Porque essa é a ordem. Vou ler: não farás. É ou não é? Isso é claro ou tem alguma coisa obscura nisso? É claro, não é? É uma das frases mais claras das Escrituras.
Não farás. É um dos mandamentos mais explícitos. Você pensa em uma imagem? Não faça. Você pensa em conversar com alguma imagem? Não converse. Não adore. Tá certo? É o que está na palavra? Eu estou acrescentando alguma coisa? Eu estou colocando o meu entendimento? É necessário o meu entendimento? É necessário uma interpretação de hermenêutica, de exegese? É necessário uma interpretação teológica para essa passagem? É complicado de alguém entender? Complicado? Não, né? É simples. É uma das passagens mais translúcidas das Escrituras. Imagem, não fazer. Adorar uma imagem? Não. Mas por que tantos adoram, não é? Não é um pensamento que fica na sua mente Como entender isso? Porque tendo um versículo que diz, não faça, faz-se. Não adore, adora-se. Como entender isso? Quem fez isso? Por que se faz isso? Com que entendimento se faz isso? Isso é certo? Isso é errado? Deixa eu lhe dizer, em termos de aplicação de Êxodo 24, esse texto está falando da exclusividade de Deus. Deus disse que não era para que nenhum tipo de imagem fosse feita, porque só Ele deve ser adorado. Então, quando eu adoro uma imagem, converso com uma imagem, peço alguma coisa a uma imagem, agradeço a uma imagem, eu deveria estar fazendo aquilo diante de quem? Diante de Deus. Então, quando eu me relaciono com uma imagem, quando eu peço, agradeço, ordeno, porque os relacionamentos são muito particulares das pessoas com as suas imagens. O que é que eu estou fazendo? Estou fazendo uma coisa que Deus aprova ou que Deus reprova? Que Deus reprova. Porque o primeiro mandamento é: não terás nenhum outro Deus diante de mim. Por isso, não crie deuses, não faça. É a exclusividade de Deus que está em jogo, diante dos ídolos levantados. É a glória de Deus que está em jogo. Porque todas as vezes que eu me relaciono, até mesmo dizendo que aquela divindade, que aquela imagem fez alguma coisa por mim, se alguma coisa foi feita por mim, quem fez? Deus. Então, note, quando eu pratico uma relação com qualquer tipo de imagem, qualquer tipo, eu estou fazendo duas coisas, sem perceber. Às vezes é com boa intenção, às vezes é até achando que Deus gosta, às vezes é até imaginando que é um ato religioso saudável da minha parte, mas eu estou dizendo que Deus não fez o que aconteceu, que a graça que eu recebi não foi Deus que fez. Eu estou tirando, roubando a glória que é devida a Ele. E deixa eu falar uma coisa, Deus reserva para si a sua glória. E é por isso que todo e qualquer homem ou mulher, religioso ou religiosa, que se relaciona com qualquer tipo de imagem construída, sim, ofende e desonra a glória de Deus. Por mais duro que isso pareça ser, por mais ofensivo que isso pareça ser a alguém que tem a prática da adoração de imagens, cabe-me a responsabilidade de dizer, você está em má situação diante de Deus, porque está atribuindo a outra criatura algo que só Deus pode fazer.
é um claro erro de entendimento. É uma clara desobediência. Ora, pode uma desobediência agradar a Deus, mesmo que ela seja feita em sinceridade? Uma desobediência sempre desagradará a Deus. O que possivelmente aqueles que adoram imagens não querem fazer. Não estão afrontando a Deus. Eles não estão pensando assim: Deus, eu não vou atribuir nada a ti. Eu não vou atribuir a honra a ti. Deus, você não merece. Eu vou atribuir ao meu santo, a isso que eu ganhei da minha mãe, da minha avó, e eu estou fazendo isso para que o Senhor saiba que o Senhor não tem poder sobre mim. Não é por isso. As pessoas não estão fazendo isso. Não estão sendo motivadas por isso. Elas estão sinceramente enganadas. Elas não estão fazendo isso com lucidez. Elas estão fazendo isso com a sua lucidez turvada. E elas o fazem pensando que estão fazendo o certo. Olha, como é que eu posso trabalhar isso? Eu tenho que trabalhar isso à luz das Escrituras e ajudando aqueles que adoram imagens, pensando estar agradando a Deus, que há uma possibilidade para eles verdadeiramente agradarem a Deus, que é parando imediatamente de se relacionar com qualquer imagem. Mas é a minha avó, mas é o meu tio, mas é a minha família. Olha, não é porque outras pessoas erram que você vai errar também. O certo é certo até quando ninguém está fazendo o certo. E o errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo aquilo. Eu vi isso nessa semana e eu acho que isso cabe bem. Não é porque as pessoas fazem que você deve fazer. Essa passagem de Êxodo 24 para frente, ela é muito clara. A gente tem que se cuidar para não se equivocar de tão clara que é essa passagem. A ordem é não fazer, não adorar. Bom, mas, sempre tem um mas. Não é de hoje que os povos adoram. Quer ver? Muitos povos já adoraram estrelas. Deram nomes às estrelas. Muitos povos, dentre eles os persas, adoraram o sol. E adoraram mesmo. Os egípcios, por exemplo, adoravam animais. Todo e qualquer animal egípcio recebia uma nomenclatura divina. Então Deus era manifestado em todo e qualquer animal. E os gregos não adoraram outras coisas. Os gregos, eles trouxeram a ideia de que Deus poderia ser humano. Então eles valorizaram a humanidade e divinizaram a humanidade. Os povos sempre adoraram deuses. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Gregos, persas, egípcios, povos animistas. O que a Bíblia diz sobre isso? Agora eu vou começar a ler textos e vou convidar você a abrir a palavra e me acompanhar, se você puder, claro. O primeiro texto é Gênesis 31, 19. Eu vou ler vários textos aqui nessa manhã. Gostaria muito que você olhasse para a palavra. E aqueles que estiverem nos vendo, nos assistirão. Se o Felipe puder fazer isso, vai dar até um trabalho ao Felipe. Mas eles verão no GC, o gerador de caracteres, o texto bíblico. Porque, sinceramente, meus irmãos, eu não queria que essa aula fosse entendida como objeto da vontade deste pastor. O que o pastor Sérgio Lima pensa, não importa. Importa verdadeiramente o que a Escritura diz. Assim como o que as pessoas pensam sobre isso, não importa. Mas importa o que a Escritura diz. E o que a Escritura diz? A Escritura diz que Deus repudia o uso das imagens. Se você olhar para Gênesis 31, 19, você vai perceber uma coisa. Uma pessoa, Raquel, rouba imagens da casa que pertencia a seu pai. Olha o que o ídolo faz. Ele vicia a pessoa naquilo de tal maneira que a pessoa chega ao ponto de furtar para si. Você acha que Deus poderia se agradar de alguma coisa assim? Agora veja um outro texto, para frente um pouquinho.
Êxodo 32, versículo 1. Êxodo 32, versículo 1. É quando o povo faz o bezerro de ouro. Está escrito assim: mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Ora, por que o povo pede que Arão faça deuses para eles? Não é muito difícil de entender. Este povo duvida de Deus se ele não estiver materializado na sua frente. Por que é que o povo faz ídolos? Porque ele duvida da presença de Deus. Ele diz assim: não sabemos o que aconteceu com Moisés, este Deus que nos trouxe do Egito e tudo mais, se ele se relacionava com Moisés, agora nem sabemos onde está Moisés. Façamos deuses para nos relacionar com eles de novo. Teremos segurança se tivermos a nossa estátua aqui do nosso lado. Deus se agradaria disso? Vejam outro texto, Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. Importante, você vai ver, eu estou seguindo a Bíblia. Então, mais para frente, Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. Olha só o que está na lei de Moisés. Deuteronômio 4, 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Guardai a alma. Deus não se materializou para que você sentisse segurança no que o seu olho visse. É na alma. Por que será? Não tenho dúvidas. Quem pratica a relação com imagens se afasta do Deus verdadeiro. Ele pensa que não, ele pensa que ele é útil, mas ele se afasta do Deus que mora na alma e ele passa a depender do que seus olhos veem. Então, aquela ideia de façamos-nos deuses, porque nós ficamos, se Deus não estiver presente, a gente está sem proteção, de novo está nesse versículo. Fazer um ídolo ou adorar um ídolo é uma sensação de segurança, baseada nos olhos, enquanto a segurança verdadeira é a presença de Deus na alma. Porventura, Deus gostaria que se fizesse isso? Quer ver outra coisa muito séria que acontece na prática da adoração às imagens? É a substituição da majestade de Deus. É trocar, é não dedicar a honra e a glória e o poder a este Deus maravilhoso, vivo, completamente vivo e em operação, a alguma coisa que a gente olha e que não pode fazer nada. Vejam os textos. Agora eu vou ler Isaías. Abra primeiro em Isaías 40, 18. E eu vou ler 4 textos em Isaías, sempre no livro de Isaías. Isaías, capítulo 40, versículo 18. Olha o que diz o texto. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? É possível fazer uma imagem de uma divindade, do Deus que nós conhecemos? Não é possível fazer. É isso que o texto diz então. Veja o que o outro texto de Isaías 45, 9 diz. Isaías capítulo 45, versículo 9. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Deus é um Deus vivo, é um Deus de relacionamento, é um Deus que ouve.
E quando alguém se prostra e adora qualquer coisa que não seja este ser, este Deus, ser pleno e vivo, se afasta da essência. Agora volte umas páginas atrás e você verá Isaías 41, do versículo 7 ao versículo 29. O texto é longo, eu não lerei todo o texto, mas eu lerei um pouquinho e o irmão já entenderá o que é que estes versículos querem dizer. Isaías 41, do versículo 7 para frente, está escrito assim: Assim, o artífice anima ao ourives e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feita. Então, com os pregos, fixa o ídolo para que não oscile. Aí vem o versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Os povos levantarão imagens, soldarão as imagens, pintarão as imagens e dirão a elas, faz o que estou te pedindo. Mas o que é que Deus diz? Mas tu, meu servo, tu não. Tu não, porque tu sabes que eu vivo. Queridos irmãos, só adora uma imagem quem ainda não entendeu o que é esse Deus vivo. Quem ainda acha que precisa de instrumento para se relacionar com a divindade. Nós não precisamos, nós nunca precisaremos. Deus é incomparável. Deus, a sua glória é intransferível. Tudo aquilo que se fizer, qualquer imagem de escultura, sempre afastará o homem da sua relação pura com Deus. E lá no final, ofenderá o Senhor. Como eu gostaria de ver irmãos abandonando esta prática no Brasil. Não é porque o Brasil é um país que adora imagens, que as pessoas têm que continuar adorando. Só adoram se não entenderem que Deus chama pessoas para um relacionamento vivo e verdadeiro. Mas aqui a palavra está ajudando a entender isso. Se você olhar para as Escrituras ainda mais à frente, em Atos capítulo 17 agora, Atos, capítulo 17, versículo 29, esse texto vai dizer que a divindade não pode ser reproduzida por coisas, por materiais, mesmo que eles sejam de muito valor. Sendo, pois, está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 29, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então, imagens de Jesus, então, Jesus no crucifixo, então, imagens dos pais de Jesus, então, imagens dos grandes e maravilhosos homens que existiram sobre a terra, não devem ser feitos. Não deveriam se parecer com divindades. Essa é a grande instrução de Êxodo 24:6. Não. Imagens? Não. Adoração? Não. Por que será que isso ofende, irmãos? Porque isso não está sendo dito para ofender. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou lendo esse texto para brigar com pessoas, eu não estou lendo esse texto para ofender quem adora, eu estou lendo este texto para dizer a quem adora que há um caminho melhor. Isso aqui não é objeto de demanda, isso aqui não é briga entre religiões. Isso aqui é uma exposição bíblica para alguém que ainda adora imagens
adorar a Deus. Minha missão é essa. Ainda que seja difícil, mas eu repito, insisto, falo de novo, tantas quantas vezes for necessário. Isso é para ajudar, isso é para limpar, para desanuviar uma mente que acha que agrada a Deus adorando imagens. Nós só agradamos a Deus adorando a Ele. Ele não pode ser comparado a absolutamente nada. Por isso, eu tenho de dizer, qualquer estátua, qualquer imagem é um absoluto desagrado. É uma verdadeira desonra à glória de Deus. Ao fazer uma imagem, logo a adoram, por imaginar que alguma força esteja nela. Todos que vão para a frente de uma imagem imaginam isso. E então se prostram. Sabe por quê? Porque naquele momento estão fascinados por alguma superstição. Neste momento, eu tenho que dizer, ainda que isso possa gerar dores na alma de muitos, a glória de Deus está sendo roubada. Este país, em 12 de outubro e em outros dias, rouba a glória de Deus. Se ele o faz na sua inocência, não me cabe julgar. Se ele o faz por desconhecimento, não me cabe julgar. Se ele faz porque a religião maior, macro deste país diz que é para fazer, não me cabe julgar. Me cabe dizer que se tem um mês que a glória de Deus é ofendida no Brasil, é outubro. Me cabe dizer, há um caminho sobremodo excelente. Há um caminho de retorno pela palavra. Há um caminho de volta, mas é via arrependimento. Este país precisa se arrepender do que está fazendo com a glória de Deus. Deus, como nós vimos, é misericordioso, mas Deus não perdoa quem não quer perdão. Deus não vai perdoar quem acha que está fazendo certo, errando. Mesmo no engano, muitos acham que a sua sinceridade equivale. Não, a sinceridade não atenua o pecado. A sinceridade não atenua o roubo da glória de Deus. Por isso a palavra é muito clara. Veja o que dizem os outros textos. O Salmo 115. Salmo 115, versículo 4. Abra, por favor. Salmo 115, aliás, 115, Salmo 115, versículo 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, o salmista está dizendo no Salmo 115. Olha, ídolo sempre será obra de mão humana. Veja o que diz um outro salmo mais para frente, e esse então já fala coisas bem fortes. É o Salmo 135, versículo 15. Abra, por favor. Salmo 135, versículo 15. Olha como é que o salmista entende as imagens. Diz assim, no Salmo 135, versículo 15, os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens, como nós já lemos no 115, né? Bem igual, mas veja o que diz o 16 para frente. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Olha que coisa. Precisa interpretar isso? Precisa muita inteligência para interpretar isso, meus irmãos? Não precisa. Os ídolos são mortos. Os ídolos não têm força. Os ídolos são ladrões da glória de Deus. Não há nada mais claro do que isso. Eu sei que há muitos anos atrás, um pastor chutou uma santa. Eu não faria isso. Isso seria uma ofensa, muitas vezes até ao não entendimento do que as pessoas têm. Eu acho que não precisa fazer isso, porque a palavra pode ser ensinada sem ofender. Eu acho que aquelas pessoas foram muito arrogantes e ofenderam uma fé, um tipo de fé simples, às vezes ingênua até. Você não precisa pregar a verdade destruindo
ofendendo, matando a esperança das pessoas. Por isso eu acho que a Igreja Universal do Reino de Deus cometeu uma grande ofensa a este país, que é idólatra. Eu acho que não se deve adorar a santa. Mas não precisa triturar e ofender. Não precisa. Pode-se ensinar de uma maneira mais limpa e mais pura. No coração, quando se entende que aquela imagem não tem poder, força, vida nela, nós ensinamos a não adorar mais. Este é o ensino. O ensino é tão simples. As imagens não devem ser adoradas. Ainda que a tradição adore, ainda que a Igreja Católica tenha por sua tradição, pois eu espero que muitos católicos deixem de adorar imagens e voltem-se ao verdadeiro Deus vivo. Não precisa vir para a Igreja Presbiteriana. Eu não estou fazendo isso para encher a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro de gente, embora é minha alegria ver pessoas conhecendo a verdade, se voltando à verdade. Mas acredite, eu não estou fazendo isso buscando alguma satisfação própria ou algum ganho pessoal. Minha ideia é contribuir com o fenômeno missiológico nesse país. Minha ideia é contribuir para que dezenas, centenas de pessoas abandonem o erro e sirvam ao Deus vivo. Nos tempos bíblicos, pelo menos 2 povos, dos quais um eu me lembro com ênfase, os Tessalonicenses, eles adoravam a deusa Diana. Eles tinham, perto de Éfeso, a Diana dos Efésios, ela tinha um templo muito, mas assim, muito grande mesmo. Tanto é que os estudiosos dizem que era 4 vezes o tamanho do Partenon grego, que era o templo dos heróis gregos, o panteão dos heróis da Grécia. Pois o templo da rainha Diana, da deusa Diana, era enorme, muito maior. Mas quando Paulo vai pregar o evangelho lá, a igreja cristã, ela nasce combatendo os ídolos. Me é muito estranho uma igreja que nasce combatendo os ídolos, hoje criar ídolos. É por isso que eu não sou católico, entre outras coisas. Porque eu não poderia estar dentro de uma religião que nasce pura, que nasce combatendo os ídolos. Olha, é o que está escrito em Tessalonicenses. Paulo dizendo, eu muito me agrado porque vocês abandonaram os ídolos e agora servem ao Deus vivo. É ali que nasce a igreja. Ora, se a igreja nasce assim, como é que hoje ela tem os mesmos ídolos? Os mesmos ídolos de Diana dos Efésios? Hoje chama de Aparecida, ou chama de Virgem Maria. Ora, nós combatemos isso no início. A igreja cristã nasceu combatendo isso. Como é que voltou agora a ter de novo? Voltou por mãos humanas. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Então, a minha mensagem é para aqueles que ainda adoram imagens, mas que já estão com uma dúvida e começando a entender que a Bíblia diz que não é para ser assim. Eu gostaria muito de contribuir com isso. Deixo sempre meus canais de mídia aberto, minha fanpage aberta para pessoas discutirem isso e me dedicarei a explicar dúvidas acerca desse tema na internet nesse próximo mês de outubro, porque eu sei que haverá dúvidas, mas é de suma importância isso. Eu quero contribuir com esse processo missiológico cristão no Brasil. Se Deus der a graça, pessoas talvez deixarão, talvez esse tenha sido o último outubro de idolatria. E eu quero trabalhar para isso, para a glória de Deus. Eu olho aqui para o texto e vejo uma outra forma. Volte para Isaías, no capítulo 44, no versículo 12. Isaías 44, versículo 12. Você vai perceber uma coisa aqui fundamental. Vai perceber que várias vezes nas Escrituras nós temos a ideia clara que o homem faz ídolos e parece que esse ídolo tem vida, mas ele não tem. Diz o versículo 12, o ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O 13, o artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa-a com plana, marca com o compasso
e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Bom, os textos para frente vão falar várias coisas. O versículo 15 vai dizer: tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, com a outra metade usa para cozer a carne. Veja lá o que diz o versículo 21, mais para frente, que é o 20 pelo menos, o 20. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em quem confio. E aí o 21, lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Então, enquanto o povo não lembra desse Deus presente que está em relação constante e constrói suas imagens, seus ídolos, cria relacionamento com elas, diz o que elas têm que fazer, quando pede alguma coisa e algo lhes acontece, diz que foi aquela imagem que fez, Deus está dizendo, mas com você que me conhece não deve ser assim. Com você que me conhece, deve ser no relacionamento entre eu e você, no relacionamento de alma. Por isso a repreensão do profeta. Quem faz essas coisas erra e erra muito. Agora olha o texto mais à frente. Ainda Isaías, capítulo 2, versículo 8. Isaías, capítulo 2, versículo 8, vai falar que os ídolos estão em todos os lugares. Em todos os lugares, por onde você olhar, haverá ídolos. Mas vamos ver o que é que Deus nos orienta a responder a tudo isso. Isaías 2, 8. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos o fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, não lhes perdoarás. Aquele que insistir e for até o fim e trocar a glória de Deus por glória humana e chegar ao fim da sua vida e continuar como um idólatra, deixa eu falar, embora meu coração doa ao falar isso, não entrará no reino dos céus. Porque a palavra de Deus diz que não há lugar para os idólatras no reino dos céus. Por isso, o tempo de decidir é agora. O tempo é hoje. Hoje é tempo de abandonar. Hoje é tempo de resistir. Hoje é tempo de refletir. Hoje é tempo do Espírito Santo de Deus convencer o coração do homem para que o homem encontre alegria na presença de Deus e não em qualquer imagem que ele crie. Eu insisto, eu não estou querendo ofender a ninguém, mas se eu calado peco mais contra Deus do que talvez ofenda a quem discorde dessa mensagem. Eu não estou aqui para ofender ao povo brasileiro. Ao contrário, eu estou aqui para pregar o Evangelho ao povo brasileiro, ainda que pequeno seja e que muito grande nunca serei. Mas não tenho para onde ir, a não ser pregar isso, e peço que Deus me ajude. Está escrito aqui em Isaías 31, capítulo 7, pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Eu lamento as fábricas de ídolos. Elas são fábricas de pecado. Elas são fábricas para levar o povo ao descaminho. Elas são fábricas para levar o povo a errar. Errar na glória devida ao Senhor. Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso. Deus é tão perdoador. Deus é tão paciente. Deus o tempo inteiro olha pelos seus filhos como um pai perfeito. Mas quando o povo vai adorar, adora uma obra que ele criou. É por isso é a apologética da adoração. Veja um outro texto, Isaías 57, versículo 10. Isaías 57, versículo 10. Quando um homem inventa um culto da forma que ele quer, esse culto sempre será detestável.
Isaías 57, versículo 10. Na tua longa viagem te cansas, mas não dizes, é em vão. Achas o que buscas, por isso não desfaleces. Mas de quem tiveste receio ou temor para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses? Muitos, para não ofender pessoas, continuam idólatras até o fim. Muitos, para não ofender pai, mãe, marido, continuam a errar na adoração até o fim. Eu preciso dizer, é preferível que você desagrade alguém que você ame, mas agrade a Deus que te ama mais do que tudo. É necessário que essa reflexão seja feita. Quando um homem inventa um culto, ele sempre será detestável para Deus. Toda a criação de imagens são cultos inventados por homens. Nunca foram ensinados por Deus. Homens inventaram e levaram multidões, até países, ao equívoco. Nós entre eles como nação brasileira. Deixa eu lhes mostrar ainda um outro texto. Salmo 115, versículo 8. Olha como é que Deus trabalha essa questão com os impenitentes, com os que não voltam atrás, com os que querem continuar com a sua prática, mesmo que a Escritura diz o tempo inteiro, para com isso, não faça isso. O mandamento é não fazer, é não adorar. Veja como é que Deus trata aqueles que ainda insistem e não param. Do versículo 3 para frente, está escrito assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens, como nós já lemos antes. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. 7. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E aí vem o versículo 8, que é duríssimo a quem insiste na idolatria. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e quantos neles confiam. Chega um dia que Deus diz, então siga na sua vida. Então vá ser idólatra até o fim. Só que o versículo 9 diz assim: porém Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Por isso a igreja cristã é o Israel de Deus. A igreja cristã não deveria confiar nunca em nenhuma imagem. Por isso a igreja cristã não confia em nenhuma imagem. Por isso a igreja cristã não tem imagens. Olhem para os nossos templos, eles são vazios de tudo. Porque ou Deus está no seu coração, ou não adianta ter esse local aqui cheio de imagens. Não adianta você olhar para as imagens e pensar, Deus está ali. Se Deus não estiver queimando no seu coração, nenhuma imagem pode fazer alguma coisa por você. Eu vou repetir, eu não estou fazendo isso para ofender ninguém. Eu não estou pregando essa mensagem para desmerecer ninguém. Eu estou ensinando essa aula na escola bíblica dominical num simples intuito que só mesmo se a graça de Deus permitir, pessoas abandonem essa prática e passem a servir ao Deus verdadeiro. Esse é o meu único intuito nessa aula. Contribuir com a religiosidade simples, pura e verdadeira nesse país, já tão assolado por tantas coisas ruins, às vezes economicamente, às vezes socialmente, às vezes no campo da ética, no campo da moral. Mas nenhuma coisa é tão aviltante a um povo inteiro quando a sua religião é deturpada. Porque um homem com boa religião consegue viver com mais equilíbrio na sociedade. Mas se a sua religião for deturpada, provavelmente todas as outras áreas estarão deturpadas também. E o nosso país é de uma religiosidade deturpada. Então eu não estou ofendendo quem pratica essas coisas, mas estou querendo servir a esse entendimento. Que Deus dê graça para isso. Como é que tudo isso começou? Eu vou dizer, porque poderia alguém pensar, de onde esse pastor está inventando essas coisas? Por que não pode ter imagens? Deixa eu lhes dizer como isso começou. Houve um homem, era o ano 600, pouco depois de 600 depois de Cristo. Foi quando a Igreja Católica deu início ao papado.
houve um homem chamado Gregório Magno. Foi este homem que disse o seguinte: olha, essa frase é forte, mas eu tenho que dizer porque ela explica. Essa frase não é minha, não sou eu quem estou dizendo, mas é uma das frases mais duras e mais fortes que eu já vi alguém falar. O Papa Gregório Magno disse que as imagens são os livros dos ignorantes. As imagens são os livros dos ignorantes. Eu digo para você, eu não diria isso, porque eu acho que é uma das coisas mais duras que alguém pode dizer. Que as imagens são as letras, que é o livro, é a condição que o ignorante tem para entender a Deus. Não sei o que estou dizendo isso. Foi Gregório Magno que disse. E ele disse isso, eu até entendo na época. Muitos não sabiam ler na época. Nós estamos falando do ano 700 depois de Cristo, entre 600 e 700 depois de Cristo. Então até caberia uma aplicação, que se o povo brasileiro não soubesse ler, ignorasse as Escrituras, então veria nas imagens uma aparência de divindade, não é? Mas o povo brasileiro sabe ler. O povo brasileiro não pode ser relegado a esse nível de ignorância. Então por que ainda adora a imagem, não é? É um ponto para pensar. Por quê? Bom, não foi só Gregório Magno que disse isso. Houve um momento, 200 anos depois disso, lá pelo ano 780, houve um concílio chamado de Segundo Concílio de Nicéia. Tem um concílio de Nicéia que é de 324 depois de Cristo. É o concílio que discute o credo. É de onde nós temos o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o credo do concílio de Nicéia, do primeiro concílio de Nicéia, em 325. Em 787, houve um novo concílio de Nicéia, invocado por uma imperatriz chamada Irene. E esse segundo concílio de Nicéia, então, debateu sobre justamente a iconoclastia. A iconoclastia quer dizer a imagem, adora a imagem, serve a imagem, cultua a imagem, afinal de contas, como é que faz? E neste segundo concílio de Nicéia, então, em 787, ficou estabelecido que a igreja deveria adorar as imagens. É daqui que vem o que nós consideramos um erro, mas é daqui que vem o motivo do porquê muitos adoram imagens até hoje. E eu vou ler para vocês o que o concílio disse. São algumas linhas e você vai entender o porquê tantos e tantos adoram imagens hoje e você não consegue entender como é que ele adora se a palavra diz que não é para adorar. Mas veja, em 787 foi estabelecido por ordem na igreja a adoração às imagens. Vou ler. Está escrito assim: caminhando como que por uma estrada real e seguindo a doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e a tradição da igreja, definimos com todo cuidado e exatidão que as veneráveis e santas imagens são erigidas da mesma maneira que a figura da preciosa e vivificante cruz. Imagens pintadas, feitas em mosaico ou de outro material conveniente, nas santas igrejas de Deus, sobre vasos e vestimentas sagradas, em paredes e quadros, em casas e ao lado da nossa imaculada Nossa Senhora, a santa genitora de Deus, dos veneráveis anjos e todos os homens santos. Com efeito, quanto mais são contemplados por meio de tais representações, tanto mais os que os contemplam são incitados a refletir nos seus originais, a suspirar por eles e a tributar às imagens o tributo de uma saudação e a reverência de honra, sem tributar-lhes a verdadeira adoração que está de acordo com a nossa fé e que é devida somente à natureza divina. Mas, assim como as figuras da venerável e vivificante cruz, ao Santo Evangelho e aos outros monumentos sagrados, assim também a essas imagens devemos conceder
a honra do incenso, o oferecimento de luzes, como piedoso costume que foi na antiguidade. Pois as honras tributadas às imagens passam aos seus originais, e aquele que adora uma imagem, adora a pessoa nela pintada. Aquele que adora uma imagem, adora a pessoa nela pintada. Vocês notam por que os católicos adoram imagens? É uma ordem. O concílio de Nicéia, o segundo concílio de Nicéia, disse, tem que adorar. Quem fez isso? Quem fez isso? Há um outro homem, bom, isso aqui foi no concílio de Nicéia. O outro, o Papa Gregório, disse que a imagem é a leitura dos que não compreendem a Bíblia ou as coisas mais profundas. Pois bem, eu vou usar um homem católico, que é Agostinho, que é santo na Igreja Católica, para desdizer isso. Não sou eu que estou falando. Quem é o pastor Sérgio? Quem sou eu para falar contra o concílio de Nicéia, não é mesmo? Quem sou eu para falar contra Gregório o Grande, o primeiro grande Papa? Eu não sou nada. E é melhor que eu seja cada vez menos, mas veja o que Agostinho disse. Agostinho é um santo católico. E Agostinho disse assim, no seu livro, Da Fé e Símbolo, é errado não só adorar imagens, como estabelecê-las como representações divinas. Agostinho disse mais, no outro livro chamado Cidade de Deus, aqueles que primeiro introduziram as imagens na igreja, não só tiraram o temor que o povo tinha a Deus, como trouxeram o erro à igreja. Não sou eu que estou falando, não. Estou usando o que Santo Agostinho diz acerca das imagens. Agora veja outra pessoa que não é de dentro da Igreja Católica, é de fora, bem de fora, é João Calvino. O que é que Calvino diz do uso das imagens no seu tempo? Você vai perceber, eu vou ler de novo o texto, eu já estou finalizando. A responsabilidade que Calvino coloca sobre a direção da Igreja Romana na manutenção das imagens. Calvino disse assim, falando dos sacerdotes, dos líderes que pregam, por serem mudos e não terem condições de ensinar o povo, entregaram o povo aos ídolos. Pelo fato de os santos padres não terem condições de ensinar o caminho da verdade ao povo, disseram, deixa que esse ídolo te ensine, deixa que esse ídolo te guie. É uma das coisas mais duras que eu já vi João Calvino falar. Por isso João Calvino, obviamente, é muito odiado por muitos católicos. Por serem mudos e não terem condições de ensinar o povo, entregaram o povo aos ídolos, imaginando assim que as imagens ensinassem o que somente a Escritura pode fazer. Isso é trocar as Escrituras por imagens. Essa é a acusação de Calvino a todo o santo clero católico. Essa é a acusação da Igreja Reformada àqueles que acham, que pensam que a Igreja ensina, que as imagens ensinam o que só a Escritura pode ensinar. Bom, porventura, a pergunta, porventura Deus projeta a sua força, o seu ensino numa imagem? O que as imagens contribuem para a nossa relação com Deus? É a pergunta. Em que as imagens poderiam contribuir com a nossa relação com Deus? A resposta é simples, em nada. Então, o que contribui para a nossa relação com Deus? O que contribui é o mediador. O que contribui é Cristo. Agora, eu lamento Cristo ser quase motivo de ofensa para muitos. Porque quando eu prego aqueles que adoram imagens, as imagens não melhoram sua relação com Deus. As imagens roubam a glória devida a Deus. Você tem um meio de adorar a Deus, e o meio é no relacionamento de Jesus Cristo com Jesus Cristo. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu mediador, Ele pagou a conta, Ele expiou os seus pecados. As pessoas se ofendem com isso. Mas eu preciso ensinar isso. E quero ensinar, abrindo 4 textos ainda com os irmãos. Abra, por favor, em Gálatas 3:13.
eu estou fazendo a defesa que Cristo é o único que pode conduzir a nossa glória ao Senhor. Nenhuma imagem de escultura que foi dito para não fazer contribui para essa relação com Deus. Mas veja o que Cristo é. Gálatas 3, versículo 13. Cristo morreu por nós. 13, versículo 13, né? Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então não é para fazer cruz e achar que o fato de ter a cruz melhora a nossa relação com Deus. O fato é entender quem é Cristo e que Ele morreu para nos salvar. Isso ajusta a nossa relação com Deus. Agora vejam outro texto, Hebreus 10, 10, e vocês vão perceber uma outra verdade maravilhosa, que é a oferta do corpo de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 10 também. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Olha, se Cristo se tornou o nosso sacrifício uma vez por todas, por que fazer sacrifícios diante das imagens? É desnecessário. Pelo amor de Deus, eu não queria que aqueles que nos ouvirão depois se sentissem ofendidos por isso. Eu estou querendo ajudar, dizer claramente, não é preciso abandonar a adoração de qualquer imagem. Só agrada a Deus. Eu estou querendo melhorar a sua situação com Deus. Não estou querendo lhe fazer mal. Estou querendo lhe dizer, há um caminho para viver com Deus em plenitude. E certamente não é pelas imagens. Certamente não é. Veja o que Jesus fez em Apocalipse 1, versículo 5. Apocalipse 1, versículo 5. Ele nos limpou da parte de Jesus. Nós temos a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Sabe, é Jesus e só. Nada mais. Qualquer coisa além de Jesus perturba a nossa relação com Ele. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis na terra. E o último texto é Romanos 5,10. Ao toque da campainha. Reconciliou-nos com Deus. Um reconciliado com Deus não precisa de mais nada para melhorar a sua relação com Deus. Por quê? Se nós, está escrito em Romanos 5,10, por quê? Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Jesus Cristo é vida, meus irmãos. Ele reconciliou-nos e nos dá a vida. Por isso, eu finalizo que este ensino de Jesus no centro é mais profundo do que todas as imagens do mundo. Que Deus nos ajude, nos dê paciência, misericórdia, para quando tivermos de falar sobre isso com aqueles que talvez Deus colocará na nossa vida para que nós façamos bem a eles. Nós não precisamos ofendê-los. Nós podemos pregar a palavra e testemunhar a nossa relação com Deus de tal maneira que eles percebam o quanto nós somos felizes em Deus, o quanto nós somos satisfeitos em Deus, o quanto nós confiamos na vontade de Deus, o quanto nós adoramos a Deus porque Ele é digno de receber toda a adoração. E então, talvez, nos ouvirão. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu sei que o nosso tempo estourou, 11h35, mas eu preciso deixar aberto para se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar. Pelo menos uma pergunta, se alguém tiver, para que eu não seja desonesto com vocês.
Sim. Eu gostei da pergunta da Paula, só quero complementar. E se eu gosto muito de ver TV, fico muitas horas e deixo de fazer outras coisas, isso também é imagem? Olha, nós temos uma situação bem do dia a dia da vida. A idolatria, num primeiro momento, idolatria, a palavra idolatria, ela vem, a palavra grega é eidololatreia. Eidololatreia. Num primeiro momento, a palavra idolatria tem a ver com uma relação pessoal transcendental. Tem a ver com uma vivificação, um ato de colocar vida, uma vida que eu quero colocar naquela pessoa. Esse ato de eu me relacionar com uma imagem como se ela tivesse vida, ok? Dá para pegar essa ideia? Se eu olhar para alguma coisa que seja foto, que seja pintura, que seja mosaico, que seja construção de gesso, e eu tiver algum tipo de relacionamento de transcendência, como que pressupondo que tivesse uma vida dentro dela, é idolatria. Mesmo que não seja a imagem, por exemplo, da Virgem Maria, a imagem de Jesus Cristo, todas as vezes que eu me relacionar com qualquer coisa que é inanimada, que é a ideia de ânima é vida, alma. Qualquer relacionamento que eu tiver com alguma coisa e eu pressuponho, no meu entendimento, pela minha imaginação, um relacionamento com ela, aquilo é idolatria. Aquilo é uma tentativa em vão. Na verdade, quando Paulo fala, ele chama de vã idolatria. Porque assim, é uma tentativa que eu tenho de me relacionar com alguém que não se relaciona comigo. Com pessoas eu me relaciono. Com Deus eu me relaciono. Mas com essa madeira eu não me relaciono. Se eu quiser dar vida a essa madeira, eu incorro na falsa pretensão de vivificar o que é invivificável. Irmãos, isso acontece bastante, viu? Eu vou dar um exemplo só, um exemplo curto, que eu não quero delongar vocês. Uma vez eu e um presbítero fomos visitar uma casa. E nós chegamos numa casa e tinha nessa casa um elefantinho. Sabe aquele elefantinho que fica de vez em quando na porta? Ou aquele, eu não sei, tem um que até faz assim com a mão. Não tem? É o gato. Ok. E o presbítero que estava comigo, e a pessoa perguntou, e o que eu faço com isso aqui? E o presbítero que estava comigo disse assim, meu irmão, minha irmã, se eu fosse você, jogava isso fora. Porque você não precisa de mais sorte na sua casa, entendeu? Porque a ideia do elefantinho é uma ideia de sorte. E a ideia do gato, eu não sei o que é, eu só sei que ele está com a mão o tempo... Mas tu não precisa, de verdade, sem ofender, mas não precisa. Você não precisa de um cavalo, pensando aqui só na linha do que a Paulo falou, que represente força, porque é uma ideia, é a força, entendeu? Não precisa. As nossas crianças, nossos pais, devemos sempre ter isso em mente com cuidado, o risco das nossas crianças idolatrarem seus super-heróis, por exemplo. Viu, isso é coisa do dia a dia da nossa vida. Eu tenho criança pequena, que nesse momento está com a camiseta do Homem-Aranha. Não é? Irmãos, é só para pensar, como é que a idolatria entra na nossa vida? Ela entra das maneiras mais sutis. Bom, espero ter ajudado.
Mais uma pergunta então aqui. Podemos afirmar que Jesus Cristo é nosso ídolo? Meus irmãos, nós não podemos afirmar que Jesus Cristo é o nosso ídolo, porque Jesus Cristo, ele combate os ídolos. Jesus Cristo, assim como nós não podemos olhar para um azeite e falar é água, assim como nós não podemos olhar para uma uva e falar é pera, a essência de Jesus Cristo, ela transcende qualquer ideia de coisa criada. Ídolo é coisa criada. E uma das frases do credo é que, inclusive, Jesus Cristo é gerado numa dimensão que não é feito por mãos humanas. Cristo não é feito por mãos humanas. Cristo não foi feito nem por Maria, sabe, no sentido de, foi Deus quem fez. Então, nós não podemos dizer que Jesus é um ídolo para nós. Jesus é um exemplo para nós. Jesus é o nosso irmão maior. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o nosso rei. Jesus é o nosso profeta. Jesus é o nosso substituto. Jesus é tudo, menos ídolo. Jesus é tudo menos ídolo. Porque um ídolo é manuseável. É uma outra perspectiva da idolatria. Você manuseia o ídolo. E Jesus é imanuseável. Você não dobra Jesus. Elas tentam fazer. Eu preguei aqui alguns dias atrás. Pessoas tentam fazer de Jesus um ídolo quando dizem o que ele tem que fazer. Mas ele não se dobra a isso. Por quê? Porque ele não é um ídolo. Meus irmãos, eu tenho que encerrar. São 20 para o meio-dia. Senão Dona Francelita não vem mais na escola dominical. Nada pode. Uma irmãzinha está perguntando aqui se crucifixo pode usar. Irmãos, não. Pelo amor de Deus, não. Eu preciso encerrar, quero orar com vocês. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Eu sei que esse é um assunto que incita dúvidas. Eu voltarei com esse assunto em determinado momento para pensarmos um pouco mais. Senhor Deus, eu te agradeço por este domingo e pela tua palavra. Eu te agradeço pelos pais que têm trazido seus filhos para estudar a palavra. Desde cedo, eu vejo pais com crianças bem pequenas, aprendendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Pai maravilhoso. Senhor, eu quero te agradecer por aqueles que o Senhor já abriu seus olhos e sabem que podem confiar em Deus, não precisam confiar em absolutamente mais nada. Eu quero orar por aqueles que ainda terão um caminho pela frente. Quero orar por aqueles que falarão com as pessoas acerca do equívoco das imagens. Dê-lhes graça, dê-lhes sabedoria, dê-lhes amor, dê-lhes paciência, dê-lhes o sentimento de clemência, dê-lhes as condições de poderem ser usados por Ti, Senhor, para libertar, serem usados, porque é o Senhor quem liberta, mas muitos de nós são instrumentos de libertação na vida das nossas famílias. Quem sabe esse outubro termine melhor do que começou. Assim nós oramos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.